Saudações em Cristo, graça e paz da parte de Deus o Pai com cada irmão, com cada irmã. Um feliz sábado, um excelente dia, um memorial da criação. Hoje falaremos sobre a nossa última escolha. De quem será a nossa adoração? De quem será a nossa lealdade, a nossa obediência? Graças a Deus, Ele tem provido os meios e as circunstâncias para iluminar o seu povo com a glória que há de ser revelada para esses últimos dias. Amados irmãos, estamos felizes mais uma vez em podermos estarmos aqui através dessa ferramenta, nos edificando através da palavra que alimenta a nossa fé. Quero de início desejar agradecer a todas as pessoas que têm nos acompanhado, nos incentivado a permanecermos firmes com este propósito. As inúmeras pessoas que têm nos pedido nesta semana sobre os eventos finais, sobre os acontecimentos que têm ocorrido no mundo. E nós viemos aqui hoje com uma mensagem tão presente e tão necessária para os dias de hoje, aonde todo cristão, toda pessoa que se considera de fato uma verdadeira cristã, deveria dar ouvidos a essa solene advertência, pois envolve a adoração. A nossa escolha final. Permaneça conosco até o final. Enquanto isso, comente, curta, compartilhe, interaja conosco. Não deixe de estar junto de nós para sermos edificados através da palavra que não é minha, mas do Senhor Jesus. Amados irmãos que nos acompanharam nas lives passadas, nós falávamos sobre motivação, sobre esperança, sobre fé, sobre alegria cristã, sobre vida eterna. Nós falávamos sobre tantas coisas, não é? Falamos em lives passadas sobre a mensagem do primeiro anjo, a mensagem do segundo anjo, e hoje falaremos sobre a terceira mensagem angélica do terceiro anjo, aonde nós iremos fazer uma aplicação temporal para o tempo presente e ver aonde nós nos encontramos na Escritura e profecia sagrada. Amados, aqueles que querem estar nos acompanhando, pode estar abrindo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 14, aonde hoje nós abordaremos a mensagem do terceiro anjo e aonde também eu quero desde já, para não tomar muito tempo de vocês, dividir esse texto, né, essa mensagem em duas partes, aonde amanhã, no primeiro dia da semana, estaremos falando sobre a marca e o selamento do povo. Mas hoje nós precisamos fazer algumas observações para nós nos nortear da onde estamos na profecia sagrada, aonde nós nos encontramos diante dos acontecimentos desta semana, aonde foi elegido ou eleito pelo conclave o oitavo rei, o líder da Igreja Católica Apostólica Romana. E antes de mais nada, obrigado a todos os irmãos católicos que aqui estão conosco, que irão nos acompanhar em outro momento. Graça e paz a parte de Deus o Pai com todos, porque Deus o Pai, o Criador dos céus e da terra, Ele é único. A palavra de Deus ela é eterna e ela é única. Portanto, não há divisão. Quem cria divisão é o homem. Somos um único povo, filhos de um mesmo Pai, o Criador, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, para nos resgatar das trevas, do engano e de tudo aquilo que não provém do céu. Então, graça e paz aos irmãos católicos, aos irmãos evangélicos, aos irmãos que professam outra fé. Que bom ter todos vocês aqui, pois estamos aqui para transmitir a Sagrada Escritura. Sem mais demoras, meus amados, vamos para o versículo de número 9 do capítulo 14 de Apocalipse, aonde é a terceira mensagem angélica, aonde vocês verão a necessidade e a importância de nós abrirmos os olhos espirituais para o momento em que se encontramos na profecia. Após então o primeiro anjo dar a sua mensagem, o segundo anjo
também transmitir a sua mensagem. Os irmãos que não nos acompanharam, tem lá no canal do YouTube a primeira e a segunda mensagem angélica, onde nós já falamos, e hoje nós falaremos a respeito da terceira mensagem angélica, como prometido há um tempo atrás. Então agora, nós vemos aqui no versículo de número 9 do capítulo 14 de Apocalipse, onde nos diz assim: seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Amém, irmãos? Parece, de primeiro momento, ao ouvirmos essa mensagem do terceiro anjo, como algo difícil de se compreender, de ter o entendimento. Alguns outros mais irão considerar esta mensagem como severa, dura, ruim de se ouvir. Mas lembre-se, a Bíblia é uma carta de amor, escrita por um Deus que tanto amou a humanidade, que entregou o seu próprio Filho para morrer por mim e por você. É por meio deles que estamos aqui hoje, através do sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, de primeiro momento, nós lemos e entendemos que o Apocalipse para muitos é um mistério, mas a palavra nos diz que é a revelação que Jesus Cristo recebeu do Pai, de Deus o Pai, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. Triste relato é que as igrejas negligenciam ou pouco caso fazem deste livro tão importante, onde nos traz o alimento para o tempo presente e também nos é transmitido pelo Espírito de profecia, que é o Espírito do Senhor Jesus, que nos prepara para as coisas que estão acontecendo e que acontecerão depois destas. Entendendo isso, o livro do Apocalipse me prepara para o conflito final. E como nós falávamos de adoração, de obediência, de lealdade, a quem nós prestaremos culto? Ninguém ficará em cima do muro. Ou tomaremos um partido a Deus ou ao dragão. E agora, vamos nos nortear no que nos diz a Escritura Sagrada e tirar luz do que as pérolas desse texto nos trazem de refrigério para a alma e nos preparam para as coisas que estão e irão ocorrer. Então, agora nós vemos aqui. O terceiro anjo diz com grande voz, com grande força, é para todos ouvir: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Primeira observação a se fazer aqui, meus amados: adoração é lealdade, é obediência, é prestar culto. Quem é esta besta que emergiu do mar? Mar significa povos, línguas e nações. Está lá em Apocalipse 13. A sua imagem é o protestantismo apostatado. Os Estados Unidos da América, a maior nação protestante, unidos em pontos de doutrina com Roma. E curiosamente nós já vemos se encaixar esta profecia, aonde no dia 8 de maio, escolheram o novo líder global religioso, aonde a sua influência agora, primeira vez na história, um Papa americano. Curiosamente, o ano passado também apresentaram Donald Trump como o líder da maior nação global. E, inclusive, ele falava que o conclave era um interesse político dele, 60 dias antes da escolha do líder político religioso global
aonde pela primeira vez americano. Amados, o tema parece difícil de se compreender, mas eu vou falar com bastante simplicidade e com clareza para que todos possam absorver e o Espírito do Senhor testificará no seu coração que aquilo que estamos transmitindo aqui provém do céu. Então agora, este anjo está falando a respeito de adorar a besta e a sua imagem. A besta que emerge do mar é Roma, o papado. A besta que emerge da terra, a segunda besta, é os Estados Unidos da América, que faz com que todos adorem a primeira besta. Então, como o assunto é complexo, eu irei compactar eles para vocês entenderem um dia após o outro, um pouco aqui e um pouco ali, para não causar uma grande confusão, porque o livro do Apocalipse ele é a revelação e nós precisamos nos alimentar bem, mastigar bem e digerir bem o que aqui está sendo apresentado a nós. Então agora nós vemos que após o anjo dizer que se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, o sinal na testa, meus amados, é entendimento, é consciência. Na mão significa trabalho, né? Com a mão nós trabalhamos e com a testa nós temos o consentimento das coisas. Então logo a marca não pode ser visível e sim espiritual, porque a palavra me diz que o justo viverá unicamente pela fé. Então muitos dizem de que a marca será um microchip. Não, a marca ela será espiritual de lealdade e adoração. O microchip virá para controle social do governo único do anticristo. Entendendo isso, nós vemos que se alguém adorar a besta e a sua imagem, ou seja, essa unidade do Estado com a religião, da política com a religião, tal também beberá do vinho da ira de Deus preparado sem mistura, ou seja, receberá as punições, certo? Diante dos santos anjos e diante do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não terá repouso, né, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Amados, aqui temos uma observação a receber. O que é receber o sinal do seu nome? Adoração. O debate central. Revista Católica, recorde, 1º de setembro de 1923, nos diz assim: o domingo é a nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia. E essa transferência da observação do sábado é prova deste fato. Amados irmãos, Revista Católica, 1º de setembro de 1923, aonde a Igreja Católica Apostólica Romana se intitula estando acima da Bíblia, trocando a solenidade do sábado para o domingo, o único dia que Deus o Pai, o Criador, santificou e deu por sinal é o sábado, o 7º dia da criação. Mas o homem tenta se colocar antes e depois de Deus, querendo ser adorado, querendo receber adoração para si próprio, desviando a adoração que deve ser prestada ao único Deus, o Pai, o Criador dos céus e da terra. Lembre-se, adorarás somente ao teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então agora nós vemos que o domingo é a marca de autoridade da Igreja Católica. O que é uma marca? É um selo. Se o selo de Deus é o sábado, o 7º dia, o memorial da criação, então como o nosso inimigo não pode criar nada, mas ele é um enganador, então agora ele também vai santificar, intitular o 1º dia da semana como domingo. O domingo no inglês é o Sunday. O Sunday traduzido para o português é o dia do sol invictus, aonde esse dia nada mais é observado pela humanidade hoje para adoração ao Deus Mitra, ao Deus Ra, ao paganismo dentro do seio do cristianismo. E nós vemos então agora aqui duas classes.
o verdadeiro povo de Deus e o falso povo de Deus. Amados, nós precisamos ser despertos quanto a essa mensagem para esse tempo, pois a observância do domingo como dia de descanso foi oficializada por Constantino no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, através de um decreto que tornou o dia do sol invicto um dia de descanso em todo o Império Romano. Essa decisão parte do edito de Constantino, visava organizar o calendário e fortalecer a autoridade imperial de Roma. Então agora, meus amados irmãos, nós temos o entendimento que o domingo, a marca da besta, foi, santificada por Constantino neste ano de 321 e trazida para o seio do cristianismo. E muitos, por ignorarem ou por rejeitarem a mensagem ou por não terem luz pela sua ignorância, pela sua pequena fé, pelo seu pouco estudo na Escritura Sagrada, adoram ao Deus do domingo, sendo que o Deus do domingo é Satanás e o Deus do sábado é o Criador dos céus e da terra. Lembre-se, Jesus é o Senhor do sábado, o Senhor do domingo é o papado que engana as nações, que embriaga as nações com o seu vinho atormentador. Então agora nós vimos que a marca de Deus é o sábado, o sétimo dia. E a marca de Satanás, através da política e da religião, é o domingo. É o oposto, o contrário do que Deus estabeleceu. Mas, amados, eu não sei se vocês pararam para perceber o tamanho da blasfêmia que esta igreja, que se intitula Santa, faz, dizendo de que a igreja de Roma está acima da Bíblia. Blasfêmia? Como pode o homem se colocar acima de Deus? No passado, Nimrod quis fazer isto. Também no passado nós vimos outros homens querendo se colocar acima de Deus. Nós vimos ali outros reis tentando receber adoração para si mesmos. E, meus amados, de quem será a nossa lealdade e a nossa adoração? Daniel não prestou culto à estátua do rei Nabucodonosor, mas prestou culto somente a Deus o Pai. Nabucodonosor levantou uma grande estátua. E o edito de Constantino, no ano 321, coincide com o que agora estão chamando o presidente Donald Trump do novo Constantino, da nova era de ouro que precisa vir para a América, unidos em pontos de doutrina com Roma, aonde pela primeira vez temos um Papa americano. Coincidência ou a profecia se cumprindo? Agora, nós vimos de que receber esta marca, naquele dia todo homem tomará partido e fará sua própria escolha individual de qual lado estar, do lado de Deus o Pai ou do lado da besta, do dragão e do falso profeta. Lembre-se sempre que a besta recebeu o poder do dragão, que engana as nações. Amados, sem tomar muito tempo de vocês, aonde hoje nós estamos compactando, estamos mastigando bem o alimento que estamos recebendo, agora nós vamos ver aqui que a besta é um animal e profeticamente significa rei, reino ou poder. Daniel, no capítulo 7, nos diz que esse reino, que esse poder, cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. E de fato conseguiu. Porque Roma transferiu a solenidade do sábado para o domingo, cumprindo a profecia à risca. Qual é a única igreja que se intitula como a verdadeira, a mãe de todas as religiões? A Igreja Católica Apostólica Romana. Há séculos que rei reina o poder, exige adoração do mundo inteiro. Qual é o sistema que exige adoração para si mesmo? Qual é o homem que carrega um nome de blasfêmia em sua cabeça, se intitulando o próprio representante de Deus na terra, o Papa, Vicaris Filii Dei? Na doutrina católica, Cristo é o próprio Deus. Então,
na doutrina do homem, na tradição do homem, ele é o próprio Deus na terra, onde tem poder de perdoar pecados. Meus amados, blasfêmia. O único que pode perdoar pecados é Jesus Cristo de Nazaré. O único. O representante de Deus o Pai na terra que nós temos é Jesus Cristo. Portanto, o verdadeiro cristão não tem um Papa, e sim um Pai que está no céu. A resposta é clara. A Igreja de Roma, eles de fato é que exigem que os homens rejeitem os mandamentos de Deus. Deixem de lado o sábado para receberem a marca deles, o domingo, o dia do sol invictus. Nós vemos aqui que então eles criam o domingo para serem adorados. Os cristãos do passado guardaram o domingo supondo que assim estavam guardando o sábado bíblico. Muitos dizem, mas o Senhor ressuscitou no domingo. Mentira! O Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. A palavra domingo não está escrita na Bíblia, meu amado. Ao findar do sábado, ao despontar o primeiro dia da semana, quem intitulou o primeiro dia da semana como o dia do sol invictus foi Roma, querendo receber adoração para si própria. E quando nós adoramos a besta, nós estamos adorando o dragão, que entregou o poderio a ela. E eu pergunto a vocês, o Senhor Jesus, ele é o Senhor do sábado ou do domingo? A Escritura nos diz, ele mesmo nos diz, que ele é o Senhor do sábado. Lá atrás, quando eu não tinha conhecimento, enganado pela tradição do homem, eu pensava, talvez como você, mas examinando as Escrituras, que elas dão testemunho de Jesus Cristo, conhecendo a verdade e a verdade nos libertando, eu então pude abrir os meus olhos espirituais para ver que eu estava andando cego espiritualmente. Ainda que me considerando correto, estava errado, porque estava sendo enganado por essa nação, por esse reino, por esse poder que engana e embriaga todas as nações. Mas hoje, existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que ainda creem ser o domingo, o dia de repouso divinamente instituído. Mas quando a observância do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Amados, quando a grande prova vier, todo homem será desperto quanto a este tema de adoração, de lealdade, de obediência, e todos farão a sua escolha, para um lado ou para o outro. E de quem será a nossa lealdade? Os cristãos no passado pagaram um alto preço para poder prestar culto somente a Deus e não aos homens. Deus, ele nos entregou o livre-arbítrio e ele não força ninguém a nada. Deus é amor. Quem força, quem obriga, quem persegue, quem mata, quem encerra no meio, quem persegue com a Inquisição, com as caças bruxas, com as cruzadas, com a Guerra Santa, patrocinado a Primeira, Segunda e Guerra Mundial, é Roma. Roma obriga a adoração. Roma exige a adoração dos homens. E vocês verão, num tempo muito próximo, que a segunda besta que emergiu da terra, os Estados Unidos da América, como maior influência política global, fará com que todos adorem ao romanismo, ao papado, ao domingo, recebendo a marca da besta. Vejam que, desta maneira, o homem prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou, o domingo. Adorará a besta e a sua imagem, ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade. Ezequiel capítulo 20 e 20, aonde Deus nos diz assim: e também lhe dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e vós. Então Deus nos dá o sábado como marca, como sinal dele e do seu povo. Ao rejeitar o sinal de Deus, o homem então receberá o sinal, a marca da besta, que é
o oposto do sábado, o domingo, o 8º dia da semana. O homem mais uma vez tentando se colocar antes e depois de Deus. O número 6 e o número 8. Porque coincidentemente o conclave se iniciou no dia 6 de maio e elegeu o novo líder global religioso, o Papa americano, no dia 8 de maio, 60 dias após Donald Trump dizer que era seu interesse político da influência no conclave. E uma semana antes, durante o funeral do Papa Francisco, Donald Trump cria uma imagem onde ele mesmo estava vestido de Papa. Mensagem subliminar e direta, onde precisamos abrir os nossos olhos para ver que nada acontece por acaso, mas tudo está muito bem programado e alinhado com o projeto 2025 de Trump. Então nós vemos aqui que o interesse político se cumpriu e o 8º rei está ocupando seu posto, enganando as nações, e a palavra nos diz que durará pouco tempo e muitas coisas terríveis acontecerão em redor da terra, porque Deus é soberano e Ele proverá a proteção e a segurança para o seu povo após o seu povo receber a sua marca. Então nós vemos aqui que o homem, ao rejeitar o sábado, receberá a marca da besta, o domingo. A palavra nos diz que, honrando em seu lugar o que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. De quem será nossa fidelidade, nossa lealdade, nossa adoração? A Deus o Pai ou a Roma? A palavra me diz que a tradição, a religião, anula a graça. Obedecemos aos preceitos de Deus o Pai, que são imutáveis e eternos, aonde devem ser escritos no nosso coração, não mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, ou receberemos o sinal de fidelidade com Roma, honraremos mais ao homem do que a Deus, prestaremos culto à primeira e segunda besta do Apocalipse. E somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e esse seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. Então, amados, o meu papel hoje, tendo conhecimento e luz quanto a esse assunto, é transmitir as palavras tão fácil de se compreender e de se aceitar com humildade, porque eu prefiro hoje que as pessoas me acusem ou me considerem como um herege, um fanático, um fundamentalista ou até mesmo um louco, do que amanhã depois essas mesmas pessoas me olharem e dizerem: Maurício, você sabia e não nos alertou. Então hoje estamos dando a mensagem presente, o alimento para o tempo presente pelo Espírito de profecia do Senhor, e após as pessoas rejeitarem esta mensagem e mesmo assim permanecerem do lado do homem, da tradição, recebendo o sinal da besta, a marca, o domingo. Então a palavra nos diz que a mais terrível ameaça que já foi dirigida aos homens acha-se contida na mensagem do terceiro anjo. Deverá ser um terrível pecado que acarretará a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Por quê, meus amados? Hoje nós estamos dando a mensagem e a porta da graça ainda está aberta. Os juízos estão caindo sobre a terra, mas com mesclas de misericórdia para que o povo se arrependa, para que o povo volte a adorar o verdadeiro Deus, o Pai, o Deus do sétimo dia. E assim ser poupado de receber os severos juízos de Deus. Porque, meus amados, Deus é justo, Deus não é mau, Deus não é ruim, Deus é justo e soberano. Não poupou nem a humanidade do dilúvio, não poupou nem mesmo Sodoma e Gomorra, não poupou nem mesmo os homens que se rebelaram contra ele, e todos foram mortos a fio da espada. Quanto mais dirá, nos dias de hoje, não poupará, pois ele é justo e ele é reto, os seus caminhos são de justiça e de paz, da verdadeira paz. Então nós vemos aqui os homens que
não devem ser deixados em trevas quanto a esse importante assunto. Vocês não podem deixar de ser avisados quanto a esse importante assunto. As igrejas dormem, embalam os seus fiéis com sermões enlatados. Não que não seja necessário, mas é preciso dar a mensagem para o tempo presente. Noé avisava a humanidade de que o dilúvio viria e levaria a todos. Ló também pregou o juízo sobre Sodoma e simplesmente ele se salvou. Então nós vemos aqui a mensagem para os dias de hoje. Adorará somente a Deus, receba a marca de Deus, o sétimo dia, o memorial da criação, o sábado, e não receba a marca da besta, que é o oposto disso, o domingo, o dia do sol invictus. Amados irmãos, os homens devem fazer as suas escolhas, e a advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo, antes da visitação dos juízos de Deus, a fim de que todos possam saber por que esses juízos são infligidos e tenham oportunidade de escapar. Então nós precisamos dar o aviso. Nós, como portadores da mensagem para o tempo presente, o alimento para o tempo presente, devemos alertar a todos, os irmãos, as irmãs, os simpatizantes da fé cristã, para despertarem do sono espiritual, abrirem os olhos, pois não é coincidência que mais uma vez é dado a este oitavo rei, o líder da Igreja Católica Apostólica Romana, como Leão XIV. Voltamos atrás, voltamos ao tempo aonde em 1888 tínhamos um papa, um rei, um poder com o nome de Leão XIII, aonde ele lutava pela causa dos trabalhadores, dos magistrados, aonde ele tentou, mas não conseguiu, impor o descanso dominical para os trabalhadores descansarem no venerável dia do sol. Então, por desobediência e por também uma mescla de misericórdia, Deus nos dá mais tempo para que a mensagem seja pregada, para que eu e você ouça essa mensagem e a gente volte aos princípios da fé dos patriarcas de obediência ao verdadeiro Deus. O Israel antigo, por desobedecer a Deus, andou 40 anos em círculo para voltar no ponto de partida. Não é diferente nos dias de hoje. Nós voltamos alguns anos atrás. Você tem a calculadora aí? Vamos fazer junto? Bem rapidinho, meus amados. Quantos anos na profecia nós voltamos atrás? 2025 menos 1888 igual a 137 anos atrás. Na profecia nós voltamos. Aonde hoje nós temos bem alinhado com o projeto 2025 de Trump, aonde esse Papa Leão XIV trará novamente a lei dominical, o dia do repouso papal, o domingo verde, aonde a humanidade será levada a um grande engano de adoração e lealdade para com Roma, e assim adorando o dragão, que é chamado Diabo e Satanás. Esse assunto é complexo e hoje eu quero encerrar aqui, crendo que o Espírito do Senhor revelará ao teu coração se aquilo aqui que está sendo anunciado pela luz da Escritura é de fato ou não verdade. E aí, agora que você sabe disso, de quem será a sua adoração e a sua lealdade? Vamos com calma, um dia após o outro, e nós chegaremos, pela misericórdia e pela graça de Deus, à verdadeira fé, ao verdadeiro avivamento espiritual, que não são palmas, mas obediência, que não são louvores, que não são cultos ou missas para jovens, mas sim obediência e retidão para com Deus o Pai e com o Senhor Jesus Cristo. Pois o versículo de número 12 de Apocalipse 14 nos mostra a classe do verdadeiro povo de Deus. E nos diz assim: aqui está a paciência e a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amados irmãos e irmãs, o verdadeiro povo de Deus guarda os seus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso.
Então, o verdadeiro povo de Deus obedece aos mandamentos de Deus, o Pai, incluindo o 4º mandamento da lei de Deus. Que os 10 mandamentos, Jesus nos disse que os primeiros 4 são do nosso compromisso com Deus. Os outros 6 são do nosso compromisso com o próximo. Por isso que nós vamos ver muitos evangélicos dizendo, mas Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos. Nós temos que ter luz quanto a esse assunto, quanto a esse tema. O primeiro mandamento é amarás a Deus como a ti mesmo. E isso implica nos 4 mandamentos, que é de nós para com Deus. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. É o nosso relacionamento com o nosso próximo através dos 6 mandamentos da lei de Deus, que fecham os 10. Vocês precisam se despertar e receber essa luz que o céu tem a comunicar a todos nós. E que Deus abençoe vocês. Eu espero todos vocês amanhã para nós estarmos dando continuidade a esse assunto tão importante para esses dias, onde nós vemos o desenrolar das profecias bíblicas do Apocalipse. E muito depressa, num desfecho final, nós teremos o ápice dessas profecias. Então agora nós voltamos 137 anos atrás, onde o Papa Leão XIV imporá, através da aliança com o Estado Donald Trump, a América dominando o mundo através da religião e da política, o dia de guarda ao deus Mitra, ao deus Ra, ao dia do sol Invictus, o domingo, o Sunday. E de quem será a minha e a sua adoração? Que Deus abençoe a todos. Espero vocês amanhã para estarmos dando continuidade a esse assunto profético. Quero aqui saudar os irmãos que sempre estão nos acompanhando, João Vitor, o nosso amigo Glaucídio, também o nosso irmão Celso de Moçambique, na África, que sempre está conosco, a nossa irmã Maria Rossati, irmão Miguel, os outros irmãos que estão aqui conosco na live, que eu não vou citar os nomes porque eu vou acabar esquecendo de algum nome, né? Que bom ter vocês aqui. Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Aos outros irmãos simpatizantes da nossa fé cristã que verão essa transmissão em algum outro momento. Graça e paz da parte de Deus o Pai. Espero que vocês continuem junto de nós através dessa ferramenta, nos alimentando e crescendo na fé. Pois agora nós não somos mais crianças, pois o Senhor Jesus está mais perto de voltar de quando aceitamos a nossa fé. O 8º rei está ocupando a sua cadeira. E agora? Estamos preparados para a grande prova de adoração e de escolha final de nossas vidas? E nós veremos 2 classes: o verdadeiro povo de Deus e o falso povo de Deus. O Deus desse século, Satanás, chamado dragão, o diabo. Então, que nós abrimos as nossas mentes, que a gente desperte do sono espiritual e abra os olhos para as coisas que são eternas, as coisas que foram reveladas a nós, para nos preparar quanto às coisas que brevemente hão de acontecer. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo esse entendimento de Deus do Pai, seja com cada irmão, irmã, amigo e amiga. Tenha um excelente sábado, o 7º dia, o Memorial da Criação. Espero vocês amanhã para estarmos dando continuidade nessa profecia da mensagem do 3º anjo de Apocalipse, capítulo 14, aonde então amanhã sim nós nos aprofundaremos um pouco mais nesta pregação expositiva quanto a esse tema de adoração e de debate central. Que Deus abençoe a todos. Espero ver vocês em breve. Que Deus retribua o carinho de todos os irmãos, amigos, amigas e simpatizantes da nossa fé. Descanse, né? Celebre com a sua família celestial, com Deus o Pai, com Jesus Cristo e com os anjos, esse dia que foi feito por causa do homem, o sábado, o Memorial da Criação. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.